Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Érica Leal, com o tema A Transição Planetária, Mundo de Regeneração. Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio e sempre sintonizada em você. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui na querida web Rádio Fraternal. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Saudando a todos, desejando que Jesus abençoe cada um de vocês nos seus lares ou onde vocês estiverem, que seja um momento agradável de reflexão, que é sempre muito bom falar do Evangelho de Jesus. E o tema Transição Planetária, Mundo de Regeneração, é um tema tão atual como nunca agora. E quando a gente olha para o nosso mundo, é inacreditável o que está ocorrendo. Nosso planeta, ele se encontra muito denso. Quando a gente olha os noticiários, a gente se depara com notícias tristes, é uma constatação. Incrível que a gente ainda se depare com guerras, com tanto egoísmo, com os lares feitos, com muitas brigas, muitos desentendimentos, com tantos conflitos, alto grau de suicídios, altos graus de desconexões emocionais. Então, hoje em dia, a gente se depara com a síndrome do pânico, com a depressão. E se a gente parar para refletir, o que está acontecendo? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 3, quando Kardec nos traz o que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos. Então, Jesus nos dizia, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, o universo é vasto. E nesse capítulo do Evangelho, nós encontramos Kardec nos traz as notícias dos vários mundos habitados, das várias categorias de espíritos que habitam várias esferas. Então, o universo é imenso. E muitas vezes a gente se depara com algumas questões, algumas opiniões que só existe o nosso planeta. E quando a gente fala de transição planetária, a gente se depara com uma situação que nós já passamos por várias transições. Ora, nós encontramos no Evangelho que nós já passamos pelos vários reinos da esfera do nosso planeta, já passamos pelo reino mineral, animal, vegetal, até avançarmos para o estágio humano. Já habitamos um planeta primitivo, a Terra já foi um planeta primitivo e estamos agora no estágio de um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Então, meus irmãos, nós encontramos também nas obras de Kardec, pelas mãos do Kardec, pela inspiração do plano espiritual, a Gênesis. E a gente não estuda muito a Gênesis. E quando a gente mergulha nos estudos, no capítulo 17 e 18, é incrível, porque parece que Kardec e os espíritos estão falando desse momento que a gente está vivendo, de todos esses conflitos que eu mencionei agora. Tantas desigualdades, tantas polaridades, é um conflito, digamos, entre o bem e entre o mal. Isso faz parte desse momento efervescente que nós estamos vivenciando, até nas nossas emoções, né? Desconectadas, muitas vezes a gente se sente, digamos, inadequado com algumas situações, como se a gente não pertencesse a todo esse conflito. E realmente faz parte da transição essas emoções desconectadas. Então, realmente, nós estamos vivendo uma densidade e caminhando por um equilíbrio. Então, por isso que a gente encontra no nosso mundo tanta maldade, tanta desigualdade, tanto egoísmo ainda, tanta falta de amor. Então, por isso que a gente até ouve as pessoas falando que a gente está com saudade de Jesus.
Então, a gente se afastou muito dessa conexão espiritual. A matéria nos chama tanto, nos arrasta tanto, que muitas vezes a gente sente falta disso. Por isso, essa desconexão nas nossas emoções, os conflitos. E na Gênesis, nós encontramos lá tantos casos, o aumento de casos de suicídio. Por quê? Porque a gente vê essa desconexão, as famílias desestruturadas, a falta de afeto, a falta de acolhimento, a falta de amor. E a espiritualidade nos diz que tudo isso faz parte desse processo, onde vamos separar o joio do trigo. Então, meus irmãos, vocês imaginem, quando a gente lê na literatura também, pelas mãos do Chico Xavier, pelo Emmanuel, nós encontramos exilados de capela, a caminho da luz. Então, a espiritualidade nos informa desses processos de calamidades, de conflitos, e caminhando para a regeneração. Para vocês terem uma ideia, os exilados de capela, quando eles desencarnaram e foram convidados a habitar a época num planeta de provas e expiações, eles permaneceram um tempo habitando a psicosfera, adequando-se à psicosfera do planeta Terra para conseguir encarnar aqui. É como se fosse um exílio, é como se fosse um aprendizado para aquelas almas. Então, nós temos que olhar numa esfera de entendimento que Deus, ele caminha para o nosso melhor. Ele sempre faz para o nosso melhor. Mas nós temos a liberdade, nós temos o famoso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, para fazer o nosso plantio. Mas nós sabemos que essa colheita é certeira. Então, cada vez mais, nós temos que aprender a entender e nos olhar como humanos. Olhar as nossas emoções, olhar os nossos sentimentos e olhar o contexto todo. Nós estamos integrados. Cada vez mais, nesse processo de transição, nós estamos nos conscientizando do nosso papel como seres humanos. A gente muitas vezes falha nas questões morais e falha nas questões como cidadãos, em cumprir o nosso papel como cidadãos. A gente precisa ainda das leis, porque senão a gente se perde. Então, vejam bem, nós já caminhamos bastante, já evoluímos bastante. Nós já evoluímos na parte da tecnologia, na parte da cura das doenças, da medicina, de uma sociedade mais civilizada, mais respeitosa, e mesmo assim, como cidadãos, mesmo assim, nós falhamos muitas vezes. Na nossa sociedade ocidental, nós temos o hábito de olhar sempre para fora. Dificilmente a gente consegue olhar para dentro. E recentemente nós estamos aprendendo esse processo de falar das nossas emoções, de procurar ajuda de terapias, de nos aproximarmos mais numa relação digna e uma relação de afeto com as pessoas, no entendimento das emoções das outras pessoas. Lembrando que todos nós estamos caminhando nesse processo. Como eu disse, já habitamos o mundo primitivo, já fomos brutos e violentos. Então, Deus, na sua misericórdia, nesse momento de transição, está separando o joio do trigo. Então, nós temos a opção de escolher. Então, a espiritualidade nos conta que muitos corações que desencarnaram e escolheram permanecer na revolta, na maldade, na brutalidade, tiveram a oportunidade de reencarnar no nosso planeta de provas e expiações. Então, quando a gente olha para o mundo, para a nossa sociedade, a gente fica chocado com tamanhas brutalidades e tantas cenas tristes, né, que ferem o nosso coração, que nos deixam num estado desmotivados, desesperançosos, e muitas vezes, né, reclamamos e dizemos que não tem jeito, não tem esperança, esse mundo não tem jeito. A cobiça, o poder realmente corrompe. Mas
Vejam, são todas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, esses espíritos que escolhem permanecer nesse estágio de brutalidade, de maldade, estão sendo convidados pela misericórdia de Deus a reencarnar em um mundo inferior, no mundo primitivo. Quem conhece a homeopatia sabe que semelhante cura semelhante. Então, esses corações vão provar dessa brutalidade, dessa maldade, e aos poucos vão se moldando, vão se conscientizando. Meus irmãos, e não é uma punição, porque Deus não nos pune, não nos castiga. É uma oportunidade. O planeta Terra é uma bendita escola. A reencarnação é um bendito aprendizado, onde vamos aprender a nos burilar, a trabalhar certas questões que precisamos. Deus, na sua misericórdia, nos une com aqueles corações, né, para a gente se reajustar, aprender a se amar, aprender a se tolerar. Então, é uma bendita oportunidade também para esses corações irem começar do zero. Lembre-se, meus irmãos, porque Deus não vai deixar nenhuma de suas ovelhas perdidas. E nós sempre temos a misericórdia dos benfeitores espirituais. É só a gente olhar para o nosso mundo. Quantos espíritos iluminados já estiveram aqui conosco nos ajudando? Nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos ilumina com seus exemplos, com a sua caridade, com o seu acolhimento, com a sua abnegação. Dr. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, ele teve a oportunidade de ir para esferas, planos mais iluminados, mas ele disse que preferia ficar aqui, na crosta do nosso planeta, no planeta Terra, nos ajudando. Enquanto tivesse um de seus irmãos no sofrimento, ele permaneceria aqui. Então veja, meus irmãos, a bondade de Deus nos alcança. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, que tanto nos ensinou. E veja que a nossa sociedade vai se modificando e vai mudando. Há uns anos atrás, meus irmãos, se o Chico Xavier andasse numa calçada, as pessoas mudavam a direção, mudavam para outra calçada, porque o julgavam como se trabalhasse com as trevas, trabalhava com os espíritos, ele tinha contato com os espíritos, então tinha-se um julgamento errado. Hoje, tanto tempo já se passou e as pessoas aprenderam a admirar e a conhecer esse espírito tão iluminado, que acolheu tantos corações maternos, que trouxe tantas notícias consoladoras para essas mães, para esses pais, que a vida continua plena, tanta esperança. Quantas mensagens ele nos trouxe, quantas psicografias. Então vejam, até pessoas que têm outro contexto religioso, hoje admiram o Chico Xavier e reverenciam-se a ele pela sua obra de caridade, de humildade, de tantos exemplos. Então vejam, a nossa sociedade está se modificando. Hoje a gente olha para a natureza e a gente já tem a consciência que a gente precisa preservar, que a gente precisa economizar os nossos bens, as nossas águas, tantas coisas que nos ajudam, tantos bens maravilhosos da natureza. A gente já consegue olhar para os animais e proteger os animais. A gente já está evoluindo, se conscientizando aos poucos. Então, esses corações que fazem essa escolha de ainda permanecerem nesse caminho da maldade, da brutalidade, do materialismo exacerbado, do poder que corrompe tanto, que nos cega, eles serão convidados a encarnar em outros planos. E, meus irmãos, é muito difícil realmente, porque apesar do esquecimento do bendito esquecimento que nos é oferecido pela divina bondade de Deus na reencarnação, a alma se ressente, a alma tem lembranças. Nós encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma passagem que fala da melancolia. É como se a alma sentisse uma saudade de algo que ela viveu.
Então, é muito difícil e muito doloroso ir para um planeta inferior. Então, vocês imaginem, nós já alcançamos um nível universitário. É como se a gente fosse voltar lá para a primeira série, sentar numa carteirinha, cheio de crianças, e começar a aprender a ler e a escrever. Mas é uma bendita dor que nos renova. Não é apologia à dor, mas é através de experimentar esse sentimento e essa saudade de algo que ficou perdido, talvez a alma encontre nesse burilamento o seu verdadeiro crescimento. E tenho certeza que espíritos abnegados estarão conosco nos ajudando. E nós também, nesse planeta de provas e expiações, nós temos a bendita oportunidade de espíritos iluminados que escolheram estar aqui conosco. Então, a espiritualidade já nos traz notícias que o nosso querido Emmanuel já está encarnado aqui conosco. Já está sendo moldado para grandes conquistas na área da educação. Também a espiritualidade e o próprio Divaldo, nosso querido Divaldo, nos relata que assim que ele desencarnar, Joana de Ângeles vem estar conosco. E Francisco de Assis, e Beethoven, e tantos espíritos iluminados em vários contextos, em vários talentos, vêm nos ajudar a avançar nesse mundo de regeneração. Nesse mundo, o mundo de regeneração, ele é diferente do mundo de provas e expiações, porque aqui no nosso mundo de provas e expiações, ainda o mal predomina sobre o bem. Não quer dizer que no mundo de regeneração não tenhamos ainda a questão do mal, mas o bem se sobrepõe ao mal. Então, ainda teremos que conquistar várias questões nas nossas emoções, mas só de saber que habitaremos um mundo em que o bem predomina sobre o mal, isso já nos dá um alento, uma vontade de crescer, de aprender. Na realidade, todos nós precisamos de Deus, precisamos urgentemente de amor. E nesse encontro com Deus, nesse encontro que o Evangelho precisa realmente encontrar o nosso coração, ter uma sintonia verdadeira, porque a gente sabe se comportar na sociedade, a gente sabe se comportar em determinadas situações, ou a gente esconde. Porque qual é o verdadeiro sentimento nosso? Qual é o verdadeiro pensamento nosso? Por isso que a gente tem medo de morrer. Porque quando a gente desencarna, a gente não consegue esconder as nossas verdadeiras emoções, a gente não consegue esconder o nosso pensamento, o nosso sentimento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. Por isso que as emoções, as energias estão tão densas, tão desconectadas. Paulo, em uma de suas cartas, ele nos diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, Paulo, há mais de 2000 anos, nos alerta: não vos conformeis com esse mundo. Está falando de agora. Mas renovai-vos pela vossa mente. Então, o convite de Jesus já vem, olha, há mais de 2000 anos. E só agora a gente está conseguindo assimilar e praticar. Então, não basta apenas falar, é preciso praticar, é preciso pôr em ação. E isso a gente pode praticar nos nossos pequenos núcleos, na nossa família, no nosso trabalho, no contexto, no núcleo que a gente convive. Como que a gente se trata no nosso lar? A gente sabe, o Emmanuel fala pra gente que dentro do nosso lar a gente deveria se tratar como visitas. Porque dentro do nosso lar a gente mostra realmente que a gente é, se a gente chega irritado, se a gente fala impropérios, né? No nosso lar a gente realmente, quanto mais intimidade, mais a gente acaba ferindo, magoando.
Então, a gente tem que praticar aos poucos dentro do nosso núcleo a tolerância, a paciência, e aí a gente vai expandindo isso para a nossa sociedade, para a nossa vida, para o convívio. Então, realmente, a gente precisa ter uma relação verdadeira e íntegra com Jesus, com o Evangelho de Jesus e com Deus. Nós, como nos diz o Evangelho, no capítulo 20, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós chegamos por último para trabalhar na vinha do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade agora, nem que esteja no último minuto, a gente pode se transformar, a gente pode se doar as nossas mãos. Tem uma história, meus irmãos, que nos toca profundamente do amparo da espiritualidade para que todo esse cabedal de conhecimento chegue a nós. Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Livro dos Espíritos, os Livros dos Médiuns e toda a codificação de Kardec e toda a série de André Luiz e todos os livros psicografados pelas mãos benditas do Divaldo, do Chico Xavier e tantas almas abnegadas. Chico Xavier, como todos nós sabemos, a mãezinha dele desencarnou, ele era ainda criança e ele tinha muitos irmãos. E o seu pai não conseguiu dar conta. Então, a gente sabe que ele deixou um filho na casa de cada pessoa mais próxima dele, e o Chico foi para a casa da madrinha. E a madrinha dele, como nós sabemos, pela biografia, pelos livros, pela história dele, e até o filme, ela maltratava ele, era uma pessoa doente, uma pessoa obsidiada, digamos, infeliz. E ela batia muito no Chico. E a mãezinha dele sempre falava: filho, protege o seu braço. Mais tarde a gente ia saber por que a proteção do braço e da mãozinha dele para o trabalho tão grandioso, tão iluminado das psicografias. E também ela esquecia das refeições dele, tão pequenininho, tão frágil. Então a espiritualidade bendita, todos os dias ele ia no seu quintal, próximo a um jardim, e ficava ali chorando, onde ele tinha um encontro com o espírito da sua mãe, que sempre o consolava. E aí a espiritualidade conseguiu aproveitar, né, de uma fruta que a natureza nos traz, que é uma fruta assim tão valiosa, que chama-se jatobá. E todos os dias um cachorro aparecia lá para o Chico com um jatobá muito grande. E o jatobá, para quem conhece, é uma fruta, hoje a ciência já sabe que é uma fruta muito nutritiva, só que ela é difícil de abrir. E o Chico, muito frágilzinho, muito criança, não conseguia abrir aquela fruta. E o cachorro abria, mastigava com os dentes, abria, e ele se alimentava daquelas frutas. E conseguiu se nutrir, e logo depois a gente já sabe, né, que o pai dele, ele fez uma nova união com uma moça tão maravilhosa, iluminada, que ao contrair o matrimônio, a união, ela pediu que ele unisse novamente todos os filhos, né? E aí o Chico teve mais, digamos, proteção, e não sofreu tanto, né, com os maus tratos da madrinha, né? Apesar que a mãe dele sempre falava para ele não ter ressentimentos, né, ter entendimento. Então vejam, meus irmãos, a bondade, a proteção da espiritualidade, não só para o Chico nesse momento de proteção para o grande trabalho, mas que essas obras chegassem até nós. Então todo esse cabedal, todo esse material está à disposição de nós, para que a gente consiga se instruir, estudar. A doutrina espírita é tão esclarecedora, é a bendita doutrina, que nos esclarece, nos instrui, nos dá um instrumento para a gente começar a participar desse planeta de regeneração. Então, meus irmãos, a espiritualidade nos traz que não existe mundo regenerado, não existe mundo regenerado sem almas regeneradas. Então, Deus nos pede braços e mãos humanas para
construção desse mundo regenerado. E tenhamos a certeza que nesse mundo regenerado nós teremos a cura de todas as doenças, nós teremos felicidade, nós teremos segurança, proteção, e nós formaremos uma sociedade habitada pela caridade, pela compaixão, aqueles que sabem mais ajudando aqueles que sabem menos, segurando nas mãos e caminhando juntos, uma sociedade igualitária, justa, honesta. E nós temos que fazer a nossa parte nessa integração, nos unindo com essas mãos benditas e fazendo a nossa parte. A regeneração começa dentro do nosso coração, mas numa relação verdadeira e digna e honesta. Que possamos ser merecedores de habitar esse planeta, não esquecendo jamais dos nossos irmãos que fizeram as suas escolhas, que irão aprender, não é castigo, é educação, é a bendita misericórdia de Deus caminhando na direção. Então vamos nos olhar, vamos nos ajudar nessas emoções uns aos outros, e assim a gente conseguirá, com certeza, habitar esse planeta regenerado, caminhando, quem sabe, nesse burilamento para mundos celestes. É a nossa condição. Nós sabemos que estamos fardados a habitar esse mundo celestes, junto ao coração de Jesus, junto ao coração de Maria de Nazaré, junto a esses espíritos tão abnegados, tão iluminados, que estão à nossa espera. E Deus, nosso Pai, que também nos aguarda pacientemente, aguardando as nossas escolhas, nos ajudando, nos inspirando. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.